Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora são 9 horas em ponto, já era pra ter começado há um tempinho, mas eu adiantei algumas coisas ontem. Tem encomenda pra hoje de um kit festa pra noite, somente à noite, que é a moça da hamburgueria, e aí ela só vai poder retirar umas 9 horas da noite. Eu não pego pedidos pra esse horário, mas, né, às vezes a gente abre uma exceção aí, porque querendo ou não, tem o horário de trabalho de alguns clientes, então a gente precisa às vezes abrir uma exceçãozinha, né? Mas é isso. Vou mostrar pra vocês também, tem encomenda de um bolinho piscininha pra hoje. Então bora simbora pro vídeo. Vê só, gente. Ontem à noite eu adiantei algumas coisas, que é justamente pro kit de hoje, tá? Eu já adiantei o recheio do bolo, ele tava na geladeira, então eu tirei somente pra ele dar uma descongelada, pra não ficar tão duro, né? Porque querendo ou não, na geladeira ele fica mais firme. E aí eu dei uma descongelada, aliás, tirei da geladeira e deixei aqui fora. Então aqui tem o recheio. Ontem também eu aproveitei e fiz a massa. E aqui tem brigadeiros pra enrolar. Então tem beijinho e brigadeiro tradicional. Porque como eu disse a vocês, eu tô zerada de estoque. Eu não tive tempo de fazer o estoque pra congelamento de produtos. E aqui também eu tenho um pedido. Essa moça fez 2 pedidos. Porém, um é pra hoje, às 2 horas. É R$33, que é um bolo piscininha. Como eu já tenho massa pronta, só vou precisar fazer a cobertura rapidinho. E ela também vai querer um bolo caseiro de chocolate pra sexta-feira. Então, esse bolo piscininha vai ser pra hoje. Tá aqui, ó, pelo menos uma parte do kit tá pronta. Aí, essa moça do kit pediu também 15 tortilete. Esse kit festa aqui, gente, eu cobro R$300. Eu mudei o valor, né, ele era um pouco mais em conta, porque eu colocava os docinhos de 12 gramas. Mas agora, como os docinhos aumentaram a gramatura, fica um pouquinho mais caro. Então, nesse kit de 300 eu cobro... na verdade, né? Um bolo de 15 centímetros, 50 docinhos, 75 salgados e 3 refrigerantes. E aqui ela pediu a parte 15 tortilete, que inclusive eu fiz ontem também, ó, já pra poder adiantar. Então aqui tem 15 unidades de tortilete, já aproveitei e adiantei. Esse pedido dela... Eu já completei ontem também as porções de queijo, bolinha de queijo, e hoje eu preciso completar as porções de coxinha. Então, provavelmente, hoje eu vou ter que fazer o quê? Uns 100 salgados, porque tem 75 aqui e mais ou menos aqui uns 22 salgados, 24 salgados. Então, vai ser em média 100 salgados pra mim fazer. Tô aqui, ó, com o frango, já desfiei ele e agora eu vou temperar rapidinho. Então eu vou temperar esse frango e vou fazer massa de salgados pra poder adiantar essas coisas. O ruim quando você não tem salgados congelados é justamente isso, é uma correria, gente. Aí fica muito cansativo o dia. Mas eu preciso me organizar essa semana aí pra poder ver se eu vou congelando aos poucos, 25 unidades, enfim. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Fechei a encomenda. Essa cliente aqui... ela vai pedir para está marcado para o dia 17 de fevereiro, ó. Ela pediu, então vai ter bolo de 2 andares. Eu não faço bolo de 2 andares, mas eu abri uma exceção porque querendo ou não o bolo de cima vai ser fake, então vai ser mais tranquilo pra mim. Pediu também, em média, a gente tá tendo 100, 200, 300, 400, 500, 600, vai ter uns 700 salgados. Em média também uns 600 a 500 doces, gente, vai ser a maior encomenda que eu já tive na minha vida. Essa daqui, então eu já vou me preparando, né, porque querendo ou não tem algumas coisas que a gente pode adiantar, como os salgados a gente vai poder congelar já para deixar pronto, os doces a gente também vai congelar para já deixar pronto, então tudo isso eu já vou adiantando esse mês aí, porque querendo ou não a encomenda é grande e a gente precisa se adiantar. Aí nesse dia a encomenda dela vai ser pro dia 17 de fevereiro. Então, ou seja, de 16 e de 17 eu já vou deixar agendado, que eu não vou pegar pedidos nenhum de ninguém por fora, porque senão não vai dar conta. E provavelmente eu vou ter que chamar uma pessoa pra me ajudar, porque é muita coisa, eu não vou dar conta sozinha. Eu vou dar conta, assim, de produzir, porque eu vou me adiantando, né? Como a gente tem um mês, eu consigo me adiantar todo dia fazendo um pouquinho aí. Mas no dia mesmo, pra poder enrolar os docinhos, finalizar, colocar na caixa, fritar os salgados no dia, querendo ou não, vou ter que prensar o bolo um dia antes. Então, tudo isso leva tempo e eu sozinha não tenho condições. E ainda ela vai trazer algumas coisas pra mim, que são uns docinhos que chama camafeu. Acho que quem é do sul conhece esse docinho, que é pra mim poder banhar no chocolate. Então, eu vou fazer somente pra banhar o chocolate, esses docinhos. E aqui ela vai querer quibe, porém o quibe eu não faço, né? E aí ela vai fazer porque ela sabe fazer e eu vou só modelar e fritar. Então a pessoa também precisa cobrar, né, gente? Porque querendo ou não é mão de obra, trabalho, óleo, gás, então tudo isso é cobrado. Enfim,
Tá aqui o pedido. Vou começar a me organizar logo aqui, temperar esse frango, fazer a massa de salgados e começar a ripar, porque hoje tá que tá. 9h56 agora. Deixa eu mostrar pra vocês o que foi que eu consegui adiantar aqui, ó. Desfiei o frango, já fiz o tempero dele também. Vou deixar aqui esfriando. Aqui eu já separei uma quantidade de recheio pra fazer o bolo piscininha. Inclusive, a massa do bolo piscininha tá na geladeira. Eu tirei do freezer, tá na geladeira. E daqui a pouco eu faço. Ali já tem a panela, ó, com a primeira massa dos salgados, que eu vou fazer 2 massas para 50 unidades. Não vou fazer, tipo, 2 vezes, gente. Fazer de uma vez só a massa, porque minha colher de pau, ela tá só pela metade, assim, sabe? Ela quebrou no meio. Então, eu vou fazer uma massa primeiro de 50 e depois eu faço mais uma de 50. Já separei ali a farinha de trigo. Daqui a pouco eu dou uma secadinha na louça. Tô fazendo também atendimento pelo WhatsApp. Já tô anotando pedidos aqui. Tem esse pedido pra anotar. E tem mais um que a folha tá até em branco ainda, que eu não tive tempo. Eu vou anotar, que é um bolo pra sábado. E é isso. Que dá pra adiantar, eu tô adiantando. Aqueles docinhos eu preciso enrolar ainda hoje. Nicolas tá naquela birra, gente. Não sei se é uma fase, deve ser, né? Aquela birra da criança gritar por qualquer coisa, sabe? Se jogar, como diz a história. Pronto, ele tá desse jeito. Aí eu dei um banho nele, troquei, ele foi dormir, então enquanto ele tá dormindo eu vou aproveitar pra agilizar a massa de salgados, fazer essa parte aqui do recheio e vamos fazendo essas coisas aí, porque eu preciso fazer, porque tem muita coisa pra me produzir hoje. Bom, minha gente, e aí depois que eu já tinha feito, né, a massa de salgados, inclusive ela tá ali no cantinho do vídeo, esfriando, eu peguei o meu bolo piscininha, né, que eu falei pra vocês, tinha tirado do congelador, coloquei na geladeira e aí eu só dei uma esquentadazinha só pra ele voltar à temperatura legal, por conta do horário, que já ia ser próximo da entrega. E eu não fiz a entrega, tá? Quem fez a entrega foi meu namorado, ele levou pra mim. E aí, eu acabei finalizando, foi bem rapidinho ele. Depois eu finalizei com 2 brigadeiros em cima, já que eu não tinha morango e nem cereja. Eu acabei colocando 2 brigadeiros em cima. Mas o bolo piscininha, gente, é bem simplesinho, só jogar o brigadeiro. Em média aí vai 200, 250 gramas em cima, tá? Desse coisinha. A embalagem que eu uso é a G32. Coloco minha etiqueta e aí já fica pronto. Bom, gente, ó, enquanto o Nicolas segue dormindo, eu vou adiantar. Vocês viram aí que eu finalizei o bolinho de piscininha, brigadeiro. Eu só vou, como eu tô sem morango e sem cereja, tirei 2 brigadeirozinhos que sobrou e vou colocar lá em cima. Vou bolear eles e colocar lá em cima. Agora eu vou prensar já esse bolo, que é do kit de hoje. Esse bolo aqui, gente, ele vai ser pra... Eu vou decorar ele umas 7 ou 8 horas da noite. Então, eu não vou levar ele pro congelador não. Vou deixar embaixo da geladeira mesmo, porque daqui pra lá, agora é 11 horas, então dá tranquilo. Ó, eu faço o seguinte, eu primeiro faço a marcação. Vocês viram aí que eu marquei com a faca. E depois que eu marco é que eu venho aprofundando, ó, o corte pra gente poder fazer o corte das fatias, ó. Tá vendo aí? Bem prático. Fácil. Quem tiver aqueles cortador pode estar usando também, ó. E aí pronto. Feito isso, bora agora fazer a prensagem do nosso bolo, que é pra já deixar certo, né? Eu já tenho aqui a minha forminha. Essa forma é a de 15 por 10 de altura. Vou colocar aqui o meu primeiro disco de massa pra gente começar já a umedecer. Vou ligar a balança aqui e vou pesar 45 gramas de calda para umedecer esse bolito aqui, ó. 45. Vou pegar o meu recheio, que também já tá pronto. Ainda bem que eu adiantei ontem, gente, porque se fosse para adiantar hoje não ia dar tempo não. Aliás, ia dar tempo, mas ia ficar muito corrido, porque mais tarde eu preciso enrolar ainda 50 brigadeiros, 50 beijinhos, aliás, 50 docinhos ao total, né? 25 de cada. E preciso finalizar, abrir caixinha. Preciso também fazer mais de 100 salgados. E essa massa que eu fiz vai dar mais ou menos uns 100 e poucos salgados. Então, assim, é muita coisa pra fazer num dia só. Tô vendo aí que eu vou precisar de uma pessoa pra me ajudar. Que eu preciso, pra essa encomenda que eu falei pra vocês aí de fevereiro. E preciso também me adiantar pra poder fazer os salgados pra ter pronta entrega, porque eu tô zerada. Então, eu vou ver aí uma pessoa, se Deus quiser, pra poder me ajudar nessa questão aqui, porque eu sozinha não tô dando mais conta não. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Mas realmente eu preciso, porque não vai dar não. Eu dar conta dessa encomenda só, e os pedidos que estão chegando,
Já tem pedido pra sábado, já tem pedido pro dia 21. Inclusive, assim que eu terminar aqui a prensagem, eu já vou fechar o pedido com a cliente, mandar as informações, tudo certinho, pra poder finalizar. Ó, esse bolo aqui, eu falei pra vocês, né? 45 gramas de calda é a quantidade que eu uso. E de recheio, vai em média 300 gramas de recheio. Esse bolo vai ser todo chocolate, todo brigadeiro, que o esposo dela gosta. Então, é por isso que vai ser bem chocolatudo. E aí, ó, passou o recheio, a gente espalha pra poder ficar bem prensadozinho, bem legal. Esses bolos ficam bem recheadozinho, gente. Bem recheado mesmo. Ó. Espalhei bem bonitinho. Vou separar aqui de lado. E agora eu vou pegar e umedecer essa última minha camada. Eu não sei se vocês percebem, quando eu vou umedecer bolo, eu não umedeço muito aqui na lateral, ó. Que é pra ajudar na estruturação do nosso bolo, tá? Então a gente umedece mais assim, ó. Mais ou menos, deixando um dedinho assim da borda. Pra poder ficar melhor na hora da estrutura, certo? Ó. Pegar agora, virar o meu bolinho para cá. E aí ele já tá pronto. Vou deixar ele na geladeira. As duas massas de salgado, ó, já estão aqui. Eu só vou poder utilizar quando tiver frio. E agora eu vou parar pra responder os clientes, porque senão fica muito tarde. Então, o bolinho vai ficar na geladeira agora. Voltei, minha gente. Agora são exatamente 2 horas. Consegui tirar meu horário de almoço. Mais uma vez, mais um dia. E partiu, né? Começar a trabalhar novamente. Eu vou começar já a abrir as forminhas. Tanto as forminhas pétala quanto as forminhas de papel, porque aqui eu vou colocar a caixa dos doces. Inclusive, tô doida pra chegar minhas caixas, ainda não chegou. Então, eu vou abrir nas caixinhas já, porque temos não, né, peraí. Ó, tem tudo isso daqui pra enrolar de brigadeiro. Tem os beijinhos, tem os brigadeiros tradicional e ainda tem a massa de salgados. Então, eu acho que eu vou finalizar logo essa parte aqui. E por último, eu finalizo os salgados, porque a massa ainda tá morna. Então, eu vou aproveitar esses daqui que estão frios. Gente, tá uma loucura. Porque eu não tô tendo tempo pra produzir. E aí, o que que acontece? Acaba que fica muita coisa pra fazer num dia só. Porque imagina, hoje eu tenho que enrolar todos esses docinhos. Tenho que fazer mais de 100 salgados. E o negócio de salgado e doce é muito ruim, porque é coisa miúda, pequena. Então você está sempre ali no mesmo movimento. Minha coluna já tá dizendo assim, Pamela, entendeu? Eu já não aguento. Ela tá assim. Mas é isso. Vou abrir as caixinhas aqui e vou começar já a separar. Gente, depois do almoço dá um sono tão grande, misericórdia. Mas aí eu não posso dormir porque o digníssimo, maravilhoso meu filho, Nicolas, não dorme, né? Se ele dormisse, eu poderia ter lá pelo menos 40 minutinhos de sono e voltar mais relaxada. Mas aí, não tem nem como eu dormir. Mas é isso, vou voltar aqui pra fazer. Também confirmei mais 2 pedidos para o final de semana. E é isso, embora trabalhar, porque tá chegando pedido, então, bora. Aqui, gente, eu já abri todas as forminhas. Aliás, eu abri uma parte, porque depois eu perdi as contas. E eu não vou contar tudo de novo, não. Aí, o que faltar, eu completo, tá? Então, aqui primeiro eu vou colocar... Quando eu vou colocar essas torteletes, eu coloco ela somente na caixinha pétala. Porque se eu colocar nessa forminha aqui, não dá, gente, por conta do tamanho. Aí fica muito ruim, sabe? Então, eu vou colocar logo aqui. Como são poucas, são total 15 unidades só de tortelete, então é rapidinho. Aí eu vou já enrolar os beijinhos, enrolar os brigadeiros, porque depois eu vou pegar só nos salgados. E aí eu vou me sentar, porque senão vai chegar o final do dia, eu vou estar extremamente
cansada e exausta. Porque a gente fica na mesma posição. Quando a gente tá fazendo docinho salgado, a gente fica na mesma posição. Então, isso é o ruim muitas vezes. Ó, já coloquei aqui a tortelete. Agora eu vou começar com o beijinho. Porque o beijinho é mais rápido, porque eu não preciso estar boleando. Então, eu vou pesar já o beijinho pra gente já ir colocando aqui nas forminhas. Bora lá. Pronto, minha gente. Vamos lá. Vou começar agora aqui pelos beijinhos pra começar a pesagem. Todos os meus kit festa sempre vai beijinho e brigadeiro tradicional. Futuramente, eu vou pensar em colocar pelo menos mais 2 sabores de docinhos no meu cardápio para o kit festa. Tô pensando aí. Porque querendo ou não, é uma ótima opção pro cliente também. Esses combos assim que a gente faz, tipo kit festa, é bom pro cliente poder experimentar nosso produto. Como por exemplo, o cliente vai comprar um kit festa, então ele vai levar um bolo, ele vai levar salgado, ele vai levar docinhos. E dali, ele gostando do seu produto, ele vai dizer, eita, da próxima vez que eu for fazer um bolo, eu vou pedir com Pamela, porque eu gostei demais daquele kit festa que eu pedi a ela. Ou vou pedir o salgado, que eu gostei demais do salgado dela, entendeu? Gente, eu tenho que ficar de olho, porque aqui tá a época de mosca que vocês não têm noção. Eu já tô perdendo a cabeça, o juiz. Eu acho que eu tô me estressando mais com esses bichos do que tudo na vida. Ó, vê só. Os docinhos aqui. Para os docinhos que são beijinho, eu sempre peso 15 gramas de massa. Que como o coco ele é bem fininho e meus docinhos ele tem o peso final de 15 gramas, 15, 16 gramas também. Então eu prefiro fazer dessa forma. Então o beijinho eu sempre peso 15 gramas de massa, jogo no coco ralado e eu não boleio ele novamente, que eu gosto que ele fica assim com os pedacinhos, ó. Aí aqui eu já vou colocar direto, deixa eu ajeitar vocês, porque o pobre do celular tá querendo cair. Pera aí, gente. Pronto. Aí aqui, ó, eu só pego, tiro daqui e coloco lá dentro, ó, das forminhas. Eu vou fazer aqui 25 unidades de beijinho e com o restante da massa que sobrar, eu já vou colocar nas bandejinhas porque eu já levo pra congelamento, tá? Então eu vou finalizar os beijinhos e daqui a pouco eu volto pra gente fazer os brigadeiros. Pronto, aqui agora era a hora dos brigadeiros. Pense no negócio que eu vou dizer a vocês. Eu tinha que fazer na velocidade da luz, porque o que acontece? Esse granulê, gente, ele não aguenta a temperatura, porque aqui tá muito quente. E aí o que eu tive que fazer? Para poder passar nos granulados, eu tinha que pesar, jogar dentro do granulado, chacoalhar, bolear rapidinho e colocar nas forminhas. Porque não tava dando vencimento, o calor tá muito grande. Se eu ficar com o ventilador ligado também não vai adiantar. E esse chocolate, quando ele derrete, né, esse granulê, ele acaba ficando feito um chocolate derretido mesmo. Então não vai prestar nem pra usar novamente. E aí o que eu fazia? Eu pesava rapidinho. Eu ia pesando assim, gente, de 3 em 3, 4 em 4, pra vocês terem noção de como é que tava o clima aqui. Então, é difícil. Eu tô pensando até nessa questão de Páscoa, como é que vai ser. Porque trabalhar com chocolate em lugar quente é ruim demais. E ainda por cima, não dá pra também trabalhar à noite, porque aqui à noite é pior ainda. É um calor da bexiga de noite, de madrugada. Então não tem horário pra eu trabalhar com chocolate, entendeu? E aí fica muito difícil a gente trabalhar com Páscoa, porque é complicado, né? Mas vamos ver o que a gente consegue. Aí eu já tô pensando nisso daí, como é que eu vou fazer, quebrando a cabeça. Então, ó, eu passava ele no granulado e, gente, era rapidinho pra bolear. Vocês estão vendo que eu não tô nem muito tempo na mão. Eu boleio bem rapidinho, coloco os granulados no lugar e vou colocar lá nas minhas caixinhas, tá? As forminhas pétala que eu uso é a forminha pétala 3,5 por 3,5. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver pelo vídeo, que eles estão um pouquinho suados. Mas aí o que eu ia fazendo? Ia boleando, pesando, colocando aqui nesse tapuezinho. E o granulê eu tinha que estar deixando no congelador, não tinha como. Mas aí deu pra finalizar tudo. E depois que eu finalizei os docinhos, eu corri pra poder finalizar os salgados. Gente, tô falando pra vocês, quando a gente não tem produtos congelado e tudo, assim, dá pra você fazer, dá, mas assim, é muita coisa pra você fazer num dia só. Aí, ao total, acho que a gente fez uns 100 e poucos docinhos. Aliás, 100 e poucos salgados. Fora os 50 doces. Fora, tipo, prensagem, massa de bolo, recheio. Porque tudo isso demanda tempo, né, gente? Então, querendo ou não, é muita coisa pra pessoa fazer sozinha. E aí, minha mãe viu que eu já tava aperreada também, um monte de coisa pra fazer. Nicolas, naquele nível de 320, ele não é ligado nem no 220, meu povo. É 320, que ele não para quieto.
Então, e para ele dormir também, Nicolas não é de dormir muito. Durante o dia eu acho que ele tira 1, 2 cochilos no máximo, estourando. Durante o dia ele é ativo demais, então ele vive pra cima e pra baixo. Aí eu fico naquela preocupação, paro o que eu tô fazendo, paro de gravar, vou atrás dele pra ver onde ele tá, no quintal. Então, é muita preocupação, né? Mas aí vocês estão vendo que eu já tô adiantando uma parte. Então, como eu já tinha feito o recheio do frango de manhã, pesei todas as massas de salgado. Naquela bandeja ali que minha mãe tá tirando agora, tem 50 unidades de coxinhas, né? E as 2 porções que seria para completar os salgados congelados da hamburgueria. E do lado de cá, eu já estava cortando o queijo, que eu ia fazer bolinha de queijo também. Então, a quantidade que eu tinha era pouca. E aí, eu cortei a bolinha de queijo para poder fazer aí as bolinhas de queijo. E se não fosse isso, gente, eu não tinha dado conta não, porque foi muito salgado. Assim, eu tinha dado conta em cima do horário, né? Porque, querendo ou não, ia ficar muito tarde e cansativo demais. E fica um monte de louça pra gente lavar, fica um monte de coisa pra fazer. Então, por isso que eu fiz... Pedi ajuda à mãe aí, ela me ajudou. E ela foi, né, fazendo a parte das coxinhas, porque bolinha de queijo, a gente tem que saber fechar muito bem fechadinho, por conta pra evitar estourar o salgado. Então, por isso que ela foi fazendo as coxinhas e eu fiquei nessa parte, né, dos salgados. Eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas aí a gente foi boleando e aí depois que a gente terminou, né, de fazer, rechear os salgados, eu fui fazer a parte do empanamento, enquanto minha mãe ia lavar a louça. Então, ajudou bastante. Então, segue o vídeo. E nessa parte aqui, como eu falei pra vocês, eu ia fazer a parte do empanado. Na verdade, eu comecei fazendo as bolinhas de queijo, né? Pra, como eu vou dizer a vocês, evitar de abrir, porque às vezes a gente tem que fechar bem as bolinhas de queijo pra evitar que ela estoure na hora da gente fritar. Então, eu fui fazendo as bolinhas de queijo, recheando, e aí depois que eu fiz isso, eu fui finalizando também as coxinhas. Porque assim, gente, a gente quando tem prática, a gente é muito mais rápido do que quem tá começando. Como, por exemplo, um exemplo aqui. Minha mãe, eu acho que fez umas 25 coxinhas, mais ou menos. Eu acho que umas 25 a 30, né? Ela conseguiu rechear e modelar. E já eu fiz o restante dos salgados tudinho. Então, ou seja, eu consegui modelar tudo, consegui rechear todos. Por quê? Porque eu já tô muito mais prática nessa questão. Então, por isso que quando a gente vai contratar alguém, a gente vai chamar alguém, a gente precisa ter essa noção. E geralmente, eu aconselho a vocês, a quando, né, você vê que é a hora de crescer e quiser contratar alguém para te ajudar, seria bom você contratar uma pessoa que tivesse pelo menos a noção básica, né, de trabalhar com você, com o que você trabalha. Porque já pensou, você pegar uma pessoa, por exemplo, tem muito disso, de as pessoas pegar a gente da família e dizer assim, não, vou ajudar meu primo, minha prima. E aí o pessoal às vezes leva muito na amizade, muito de familiar, aquela coisa toda, e acaba atrapalhando nos negócios. Eu sou uma pessoa que eu particularmente, eu não sou de misturar as coisas. Eu sou muito assim, se eu tô focada no trabalho, é trabalho, se eu tô focada em outra coisa, é em outra coisa. Eu não misturo, entende? Então, por isso que eu foco muito assim. E quando eu for, né, se Deus quiser, pegar uma pessoa para me ajudar, eu quero sim uma pessoa que tenha pelo menos noção básica de agilidade, noção básica de trabalhar com salgados, porque isso vai facilitar. Porque já pensou, você tem que chamar uma pessoa e aí a pessoa acabar ficando brincando ali com você, porque já tem intimidade com você, é seu primo, é seu irmão. Então tem gente que acaba misturando as coisas no trabalho. Então eu sou uma pessoa muito que sabe diferenciar essa parte, né? Mas enfim... e aí eu tava fazendo essa parte de empanar os salgados, né, gente? O que acontece? Para empanar os salgados, eu passo somente na água e depois eu coloco
na farinha de rosca, tá? Dou aquela chacoalhada e vocês estão vendo aí, as bolinhas de queijo, ela fica com muito excesso de farinha de rosca. Então, para tirar esse excesso, eu acabo passando assim, boleando novamente na mão, digamos assim, para poder tirar o excesso, porque a quantidade que fica de... como é que eu falo pra vocês? De farinha de rosca é muita. E essa farinha de rosca, como eu não tenho aquelas panelas que tem aquele tacho, né, pra gente poder levantar, eu acabo fritando em panela normal, tradicional de casa. Então, fica muita sujeira, digamos assim. Sujeira não, né? Fica muito... O pozinho do coisa fica muito. Então, fica ruim pra poder fritar. Eu acho que o óleo, ele acaba ficando muito mais velho rápido. E também o aspecto do salgado fica difícil na hora, né? Fica toda aquela parte pretinha, porque querendo ou não queima a farinha de rosca no óleo. E aí acaba que o aspecto do salgado fica horrível, fica muito feio, então não gosto. E aí por isso que eu tiro o excesso. Dá mais trabalho? Dá, mas porém o resultado final dos salgados também vale a pena, porque ele fica um salgado bem bonito esteticamente, então por isso que eu faço essa parte. Depois que eu empanei e tirei todo o excesso de farinha de trigo de todos os salgados, eu já peguei as minhas sacolinhas para poder separar as quantidades. O que acontece? Aqui, só para o kit festa, seria ao total 75 salgados. Então, sempre vai no meu kit festa coxinha e bolinha de queijo. Essas coisas, gente, o cliente ele não pode fazer alteração, tá? Porque são combos, são valores um pouco mais abaixo do que se fosse eles pedir separadamente. Então, por isso que eu boto assim como opção de não ter alteração. E aqui, o que acontece? Separei duas bolsinhas de 25 unidades de coxinha. Eu não coloco tudo junto, porque senão fica amassado demais. Então, eu coloco 25 coxinhas numa sacola, 25 em outra. E depois, eu fui pesando, ó. Eu tô toda doida, gente, hoje. Trocando as palavras. Eu fui separando as coxinhas, que são para as porções, que são justamente as porções que eu forneço para ela lá na hamburgueria. Então, para essas porções, que são de bolinhas de queijo, eu sempre coloco 10 unidades. E para as porções que são de coxinhas, ela sempre quer a porção de 12 unidades. Quando é para minhas encomendas, eu sempre separo a partir de 15 unidades. Porque no meu cardápio, o cliente pode escolher encomendar a partir de 15 unidades. Então, aqui eu separei já o que faltava, né? Das coxinhas que era para congelamento, que é para fornecer para ela. Separei também as coxinhas do kit. E agora eu já tô separando aqui as bolinhas de queijo. Ao total ia ser 25 bolinhas de queijo para completar os 75 salgados. E o restante que sobrou ali, eu peguei outra bolsinha e contei, né, para ver quantas tinha. Se não me engano, eu consegui fazer uma porção de 15. Então, já tem mais uma porção de 15 aí para congelamento. E nessa hora, gente, mãe tava ali me ajudando, porque senão a pessoa fica... É muito cansativo, não é pouco. Porque assim, foi como eu disse, salgados e docinhos é uma coisa muito miudinha, então demora demais essa parte, né? Mas aí, pronto, consegui fazer a porção de bolinhas de queijo e a porção de coxinhas. A porção de coxinhas ali que tá com 12, eu coloco etiqueta. Nas bolinhas de queijo também coloco etiqueta, porque como vai para congelamento e as coxinhas vai para o fornecimento, né, da hamburgueria, eu tenho que ter esse controle, claro, e colocar. E nessas sacolas maiores, como era pro kit, que era do mesmo dia, então não tinha necessidade de eu colocar etiqueta, porque eu ia fritar daqui umas horas, então tá tudo certo. Agora aqui eu já estava me preparando para fazer o quê? A decoração do bolo, né? Nosso bolinho estava prensado mais cedo, estava na geladeira, então deu tempo dele dar uma boa estruturada. A calda, né? A massa puxar bem a calda. Eu não sei se vocês viram aí no cake board, eu sempre coloco a glucose de milho, tá, gente? A glucose ajuda para poder fixar bem o nosso bolo embaixo. Então, me ajudou pra caramba, que eu preferi colocar a glucose do que tá usando o recheio no bolo, né? E aí... eu acho que fixa muito melhor. Nicolas, nessa hora, eu acho que já eram as 7 e pouquinha. Então, Nicolas já tinha mamado e aí já ia dormir. Eu aproveitei pra bater o chantininho antes. Por quê? Porque pra não fazer zoada pra ele na hora. Apesar dele não acordar, mas como ele, né, o horário que eu ia decorar o bolo era o horário basicamente que ele ia dormir. Então, eu preferi fazer dessa forma, já adiantei. E a gente teve uma queda de energia antes. Então, foi ótimo eu ter batido, porque deu pra fazer tranquilamente, tá? Esse bolinho aqui vai ser no tema da cerveja Heineken. E aí eu tingi ele com um corante verde limão e o verde folha, se não me engano, para dar essa tonalidade desse verde aí. Chantininho já bem hidratado. Coloco na manga de confeitar porque é melhor de aplicação. Você consegue, né, alisar o bolo melhor também, fazer suas quinas. Então, por isso que é importante
a gente aplicar mais assim com o saco de confeitar, porque é melhor pra gente poder colocar a quantidade de chantininho, tá? Depois, o que que eu faço? Eu pego minha espátula e venho dando uma leve alisada aí por cima, pra poder ajustar um pouquinho o chantininho. Gente, essa bailarina, ela é horrível. Parece que ela vai pra um canto, depois ela vai pra outro. Não precisa, às vezes, comprar uma de vidro, né? Porque eu já não aguento mais a coitada. Mas é isso. Agora eu já venho pra facilitar com a dica que eu peguei de vocês. Tô falando pra vocês que nesse canal é uma troca maravilhosa, porque eu dou dicas e vocês me dão dica. Vê que coisa maravilhosa. Então, antes, eu sempre passava a espátula, né, lisa pra alisar o bolo. E depois é que eu vinha com a espátula de textura. Mas aí, como vocês deram a dica, eu preferi testar e gostei, porque querendo ou não, a gente já faz um trabalho só, não é verdade? Então, a gente já tá com o chantininho, já tá com a espátula de textura, alisa e o bolo já vai ficar no espatulamento que você gostaria, já vai ficar certinho. Então, não precisa a gente perder tempo. Isso é uma ótima dica, gostei bastante. E aí, o que que acontece? Fiz o alisamento e depois umas partes ficou faltando chantininho, vocês viram aí que eu vim fazendo completar, na verdade, essa parte, né? E aí, gente, depois eu fui fazendo minhas quinas pra poder ajeitar. Sempre falo pra vocês, né? Quina com a mão leve, é prática, é você fazendo com bolo aqui, bolo ali. E teve um pedacinho aí da minha quina que eu fiquei meio assim, porque, querendo ou não, ficou muito feio. Eu não gostei, e aí eu acabei colocando, porque faltou um pouquinho de chantilly na parte de cima. Coloquei mais um pouquinho e alisei novamente. E, consequentemente, toda vez que a gente alisa o bolo, o chantininho, ele vai subir para a borda. Então, por isso que é preciso fazer novamente as quinas, tá? Quando o bolo é com quinas imperfeitas, não tem necessidade. Depois, o que que eu fiz? Depois que eu fiz as quinas, eu aproveitei já para fazer a limpeza, né, do meu bolinho embaixo. Eu não tinha, gente, a foto que a cliente me mandou, o bolo tinha glitter. Só que ela disse, Pamela, não precisa colocar o glitter, tá de boa, tranquilo. Só que aí eu olhei o bolinho e disse, eu vou tacar um pouquinho de glitter, né? Quando é assim, gente, uma borrifada, duas, porque tem foto de bolo que o cliente manda e tá tipo, o bolo é cheio de glitter. Então, aí eu cobro o adicional. Mas quando o bolo tem um glitter aqui assim, sabe aquele glitterzinho só pra dar um detalhe? Eu não cobro adicional, porque então não tem necessidade. É uma borrifadazinha só, não vai consumir muito, então tá tranquilo. E vocês viram aí, ó, deu pra ver no vídeo, né? Tá vendo que a borrifada tá sendo bem tranquila, bem de boa? Então foi basicamente quase nada de brilho, né? Só foi pra dar um detalhe. Depois que eu fiz essa parte, né, que eu alisei o bolo, fiz as quinas, coloquei um pouquinho de glitter e fiz a limpeza embaixo do bolo, agora eu vou começar a fazer em cima como se fosse uma espuma. Eu tava fazendo bem aleatório mesmo. Só que chegou uma parte que eu fiquei achando que tava muito troncho. E aí depois eu peguei uma espátula, vocês vão ver que eu dei umas batidinhas assim em cima do bolo. Essa parte do chantininho branco. Pra poder ficar estilo uma espuma mesmo de cerveja. Mas ficou bem legal o resultado. Eu vou, inclusive, depois deixar a foto aqui pra vocês verem. Que ficou bem legal o resultadozinho. A cliente gostou bastante. Então, consegui finalizar esse bolo aí. E aí, o que que acontece? Enquanto eu tava finalizando esse bolo aí, eu já estava, né, pensando o que? Vou começar a fritar os salgados. Então, já coloquei o que? O óleo para esquentar, para adiantar. Porque como o bolo já estava sendo finalizado, eu já aproveitei para fazer isso. Como a moça tinha me entregado o topo mais cedo, porque essa moça, gente, eu tenho que dizer assim, olha, o bolo vai ser para 5 horas da tarde, sendo que o bolo é para outro dia. Para ela poder me entregar no horário, vocês estão me entendendo? Mas graças a Deus ela entregou no horário certo. E aí, como só era pra de noite, eu fiquei mais tranquila. Fiquei observando aí a parte pra colocar o topo, né? Eu procurei, sempre que a gente vai colocar topo, a gente procura a melhor parte do bolo pra colocar os topinhos. Quando o bolo ficar com alguma imperfeição, você cobre com o topo, tá tranquilo. Mas como o bolo é só um topozinho na frente, né? Que é só a logozinho da marca. Então eu preferi fazer dessa forma, procurar aí um melhor cantinho. Apesar que ele tava bem hidratado, bem bonito. Então não teve problema não. Mas enfim, finalizei e a bonita botou o braço bem na frente, né? Coloquei aí em cima a espuminha e agora, ó, eu falei pra vocês, né? A questão da batidinha, ó. Fui dando umas batidinhas assim no bolo, que era pra justamente dar aquele efeito de espuma. Porque eu tava colocando com bico, gente, esse bico ele não tem numeração, tá? É um bico redondinho. Aliás, até se fosse com cortar o papel... O papel não, gente. Se fosse cortar a manga de confeitar, daria pra fazer esse efeito também, tá? Então, o bico que eu usei não tem numeração, ele só é redondinho, tem um furo. E aí, agora sim, pra finalizar, vou colocar o meu topozinho. Escolhi
né, a melhor parte do bolo pra gente poder colocar o topo. Coloquei e finalizei. Eu vou mostrar o resultado pra vocês. Apesar que tava de noite, vocês não vão conseguir ver a cor real. Também na foto não vai conseguir ver a cor real, porque o verde ficou um verde bem bonito. Então, não tinha como mostrar pra vocês a cor real desse bolo como ficou. Mas, ele ficou assim, ó. Eu vou levantar um pouquinho agora, pra vocês verem ele por completo. Como é que ele ficou com o topinho em cima, ó. E o resultado foi esse, gente. Maravilhoso. E aí, logo depois, eu tirei essa parte de cima, deixei na geladeira. E fui correr pra poder fritar os salgados, porque tinha que fritar. E claro, em todo o bolo, todo o produto que eu dou ao cliente, né, que eu entrego, eu sempre coloco minhas etiquetas. Inclusive, essas etiquetas tem link aqui embaixo pra vocês, tá? Depois da decoração do bolo, como eu falei pra vocês, estava eu aqui fazendo o quê? Fritando os salgados. Gente, sempre que eu vou fritar salgados, eu nunca frito salgado congelado. Você corre um risco gigantesco de primeiro estourar esse salgado, segundo levar uma queimadura triste, porque trabalhar com óleo e calda de açúcar é triste. Então, tava aqui fritando os salgados, eu sempre colocava assim, ó, e aí tinha mais duas das bandejinhas, né, que eu tinha feito pra poder fritar. Então, aqui já tava próximo e eu usei essas bandejinhas também pra colocar os salgados. Pronto, gente, agora são 8h40. Já finalizei os salgados, ó. Aqui estão as coxinhas, aqui tá as bolinhas de queijo, embaixo tem coxinha também. O bolo tá aqui na geladeira. Eu só tirei a parte de cima do topo. Essa parte aqui não tem problema não, mas eu tirei só a parte de cima porque não cabe, né, por conta da altura. Os docinhos estão aqui, ó, que é as tortelete, os brigadeiros. Tô deixando aqui por conta que tá muito quente. E aí, por causa do calor, acaba derretendo o granulado, né? E aqui eu já deixei na sacola separado o refrigerante. E aí tá assim, gente, ó. Tá aqui dentro na geladeira. Porque se eu deixar fora, esse daqui derrete, que é uma beleza. Eu tô pensando como é que eu vou fazer pra trabalhar em Páscoa aqui, meu Deus do céu. Mas enfim, tá ali, finalizei. Agora eu vou só passar um plástico filme aqui pra poder vedar bem, manter a temperatura do salgado. Vou anotar outros pedidos que tá chegando por aqui. E é isso, gente. Isso daqui é tudo pedido, graças a Deus. E vou anotar mais que tem cliente mandando mensagem. Mas é isso, Nicolas tá dormindo, a gente vai jantar agora. E eu vou encerrar o vlog aqui com vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Hoje o rendimento foi bastante, graças a Deus. Minha mãe também ajudou com uma parte, então já ajuda, né, gente? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Tem muito comentário pra mim responder. Eu tô quase sem tempo pra estar respondendo, mas uma vez ou outra eu respondo. E devagarzinho eu vou encerrando os comentários por aqui. Mas agradeço de coração os comentários de vocês, o apoio, as dicas, muita coisa que a gente faz troca aqui nesse canal. É maravilhoso. Então, obrigada de verdade a vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.